A jornada. O primeiro passo para uma jornada desconhecida, cheia de mistérios, é a vontade. Se você der chance à sua vontade de dar o primeiro passo, você seguirá por uma estrada desconhecida. Muita coisa vai acontecer, seja boa ou ruim, mas tenha em mente uma coisa: todo esse acontecimento, seja ele ruim ou bom, é experiência. Não falo de pontos de experiência, eu falo de experiência mesmo, de vida. Uma experiência que você pode melhorar a si mesmo e melhorar alguma coisa que você esteja criando, por exemplo, né? Quando a gente passa a escrever, vira escritor ou roteirista, né, da nossa campanha, normalmente a gente vive revisando tudo que a gente faz, né? Tudo que a gente escreve, porque todo dia a mesma ideia ela se renova, né? Fala, Matheus, bem-vindo. Fica aí com a gente que já já o papo vai ser bem interessante, tá? Vou receber a Jéssica, ela é designer, escritora, e ó, o papo vai ser bom. Então, seguindo o raciocínio, nós devemos seguir o caminho. Cada ponto, cada coisa que a gente usa, né, pega como experiência, nos engrandece, sabe? Torna a gente melhor, no caso, né? As experiências, elas são diversas. No caso, cabe você a ver se ela é boa ou ruim. Mas tenha isso em mente também. Não existe experiência ruim. Toda experiência é muito aceitável, porque o mínimo que seja, um grão de areia talvez, vai te dar uma experiência. E você pode não fazer aquilo de novo, ou pode fazer e fazer de forma diferente. Entendeu? Então, se por um acaso um dia você vir a querer crítica de alguém sobre alguma coisa, tenha em mente que você tem que ir leve, tem que ir tranquilo, porque provavelmente se for uma crítica ruim, negativa, você não vai gostar. Então, para aceitar crítica, temos que ser totalmente maduros, beleza? E é isso que eu tenho a dizer. Bom, a partir de hoje, a minha live vai durar sempre no máximo até 1h10. O padrão é 1 hora, né? Mas às vezes 1h10, porque vale a pena trocar uma ideia sobre isso. Beleza? Então, hoje eu vou receber a Jéssica. Ela é escritora, é designer, já lançou uns livros, Sombra e Luz, né? E se você não conhece, vai ter a chance de conhecer agora, porque eu vou chamá-la agora para você conhecer. Chega pra cá, Jéssica. Aê, foi. Opa. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo tá dando pra ouvir direito? Tá dando pra ouvir direitinho sim. Acho que eu vou pôr o fone para ficar um pouquinho melhor também. Pera aí. Enquanto eu vou me preparando aqui, se apresenta aí pro pessoal, por favor, fala quem você é, o que você faz. Meu nome é Jéssica. O nome de escritora é Jéssica Kitsune. E eu escrevo... Atualmente eu tenho publicado na Amazon um romance de ficção fantástica, que em alguns cantos é categorizado como fantasia urbana, romance sobrenatural, do tipo rótulos tem vários. Mas é um romance e já tem 2 publicados, um conto também publicado, tudo na Amazon, digital, e estou tentando, há 2 anos, lançar o terceiro. Mas é assim mesmo, é difícil a vida de escritor. E depois também de ter filho, complica mais, e pandemia não ajudou. Ajudou alguns que tiveram tempo para escrever, mas aqueles que conseguiram fazer home office, não ajudou, porque aí casa e trabalho viraram a mesma coisa. E para quem escrevia dentro do ônibus,
indo para casa ou no ônibus indo para o trabalho, você Já perdeu fiz isso. 2 horas de escrita por dia. Eu já fiz isso pra caramba, cara. Aí é ruim quando você tá escrevendo e o ônibus dá aquele solavanco, tu aperta letras erradas sem querer. Ai, cara, eu Uhum. perdi muita história assim, cara. Eu tive. Foi bem sorte, porque na verdade eu comprei um tablet, um iPad, Sim. para poder apresentar trabalhos para clientes fora de casa, sem precisar de um notebook, coisa e tal, porque tipo, eu já tinha um computador em casa, eu não precisava de um notebook. Eu pensei, um tablet, que aí no tablet eu consigo mostrar, se precisar acessar a internet eu consigo. Só que aí eu meio que não fiz isso, eu meio que comecei a ler book e a escrever, porque ele tinha um tamanho de tela bom para ler e Sim. que dava a imersão suficiente para eu não sofrer da cinetose do ônibus, que eu sofria de cinetose por conta de tentar ler em movimento. Aí o tamanho do iPad ajudava. Aí eu comecei a escrever por conta do iPad. Do tipo, tô aqui sem fazer nada. O meu celular na época era ruinzinho, não dava para pegar jogo. Vou escrever. Porque ele também Passar era o tempo, né? porque ele também era pequeno demais para escrever. Aí o que me salvou foi o iPad. Que bom. No seu caso, você tem realmente um pouco mais de sorte que eu. Meus livros, todos eles são desenvolvidos no celular. Todos eles. Não, agora eu tô escrevendo no celular, porque tanto meu filho deu um trato de estragar o touch do iPad. Mas o celular também é melhor porque ele é menorzinho, é mais fácil você A digitação é ficar mais ali. rápida. A digitação é Fica bem mais dinâmica. rápido. Fica mais rápido. Mas o iPad para ler, ele é maiorzinho, ele é É melhor. melhor. Entendeu? Bem melhor. E dá Bem menos melhor. dor de cabeça. Acho que por isso que tem Eu gente também que utilizo. prefere o Kindlezinho para ler dentro de ônibus e veículos, porque ele tem a mesma Sim, sensação, que dá menos dor de sim, sim. cabeça, porque é maior de ler. Entendeu? Mas Porque é mais tranquilo. o celular mesmo eu consigo ler, sempre consegui, mas ainda assim dava, dependendo do percurso, do dia e das janelas fechadas, dava enjoo. Cara, Entendeu? eu já Ruim. tenho costume, eu já tenho costume, porque eu tenho uma mania que é um vício maravilhoso para mim, que é ler dentro do ônibus. Então eu levo comigo um livro meu e vou lendo, né? Na ida não, eu vou bem cedo para o serviço. Mas na volta eu Uhum. vou lendo o livro, então a hora passa que eu nem me ligo. Então eu já estou acostumado, Não, né? passa que A você vista nem vê. tá. Porra, Você maravilhoso. nem Ainda mais vê. quando você ama a obra, aí que ferra tudo. Eu sou Uhum. fanático por Tolkien, né? Então eu tô É, lendo agora a trilogia por que conta minha disso, mãe me de deu. conseguir ler Viajei. no ônibus por conta do celular, eu li muito mais em poucos anos do que, tipo, a minha vida inteira. Sim, sim, Entendeu? sim, pois é. O trânsito E outra ajuda. coisa foi o descobrir o gênero que me agrada, porque quando você na escola, os professores fazem você ler o que a carta de educação da nossa época, e agora nessa época tem outros, mas ainda assim, pede. Uhum. Porque em literatura você tem que aprender a história da literatura. Para você entender a história Sim. da literatura, você tem que ler os livros inerentes àquela época. Mas Uhum. não necessariamente eles são o tipo que pega você, entendeu? Tinha mais dificuldade para ler por conta disso, porque eu não achava aquela história que me prendia. Mas, por exemplo, de todos esses livros que eu tive que ler, teve um que me prendeu, que foi Édipo Rei. Do tipo, Hum, é história clássica grega e eu Classicaço. gostei, entendeu? Do tipo. Outro que eu também li foi. Não, não é Hamlet. A É Megera aquele. Domada. Também é de Sepp, também é do Shakespeare. Eu acho que é o Rei Relia. Lear. Isso. Rei Relia. Lear. Também Relia li e eu é gostei. Mas faz classicaço, tanto cara. tempo que eu não lembro dos detalhes. Eu lembro do Sim. contexto. Eu teria Mas que ler você de tem a novo para obra em saber. casa, não? Você tem o livro em casa, não? Não sei se eu ainda tenho, porque era da época da escola. Então, Caraca, então tem. talvez numa daquelas de os livros antigos da escola deve ter ido Sim. parar na biblioteca de alguma escola.
O amigo meu, ele me deu Sonhos de uma Noite de Verão e me deu um livro que Isso, são esse eu um queria ler. compêndio Esse eu queria ler. Tá em algum lugar, cara. Se eu soubesse, eu tinha separado para te mostrar. É maneiraço o livro, pô, até pequeno. E eu tenho também um livro que é um compêndio das obras teatrais do Shakespeare. Só que é tipo como as cenas encenadas, sabe? As falas Ah, encenadas, sim, no o caso. Que aí fala. roteiro de teatro. Isso, exatamente, o roteiro. É o roteiro que tá ali. Vários, Uhum. por sinal. Muito maneiro, cara. Também dá pra ficar imerso ali tranquilamente. Muito bom. Tá em algum lugar ali do Dá, meu principalmente se livro. você tiver o conhecimento de como funciona o script de teatro e a É, interpretação, eu você já fiz consegue pegar teatro. bem. Eu É, já fiz teatro. o Criança Amaldiçoado do Harry Potter foi assim. Ele foi o script de teatro publicado como livro. Legal, que legal. Que fez até sucesso, né? Parece também. Mas não tanto quanto as Hum? outras. Fez até um certo sucesso, mas não foi tão famoso quanto os outros, né? É porque a peça de teatro é fantástica em termos de como fizeram magia ser real num palco. Mas o Maneiro. roteiro em si, para quem é Potterhead, tem seus furos, Uhum. tem suas falhas, tem suas coisas que Hum, você fica assim, mas é porque foi criado para roteiro de teatro. Então, algumas sim. coisas pro teatro, eles meio que deram uma puladazinha, entendeu? Aí por isso Dá. que gerou intriga, principalmente porque a autora disse que era canon, entendeu? Aí quando a autora diz que é canon e o fã não gosta, aí o fã fica irritado, entendeu? É, Mas claro, claro. não tem nada Claro. demais. O roteiro até que é bacana, entendeu? Tem umas coisazinhas que você vê, tipo, meio de contraste do que foi Harry Potter e coisa e tal, então é legal, entendeu? Legal. Dê uma oportunidade para ler, é legal, entendeu? Se você não gostar, bem, fazer o quê? Mas se você gostar, Cada um tem ótimo, seu você gosto, leu. né? Cada um tem Pois seu é, gosto. tipo, é aquela Eu, frase, não tem como agradar a gregos e troianos. Alguém pois não é. vai gostar. Mas por você não gostar, você não precisa esculachar também, né? Sim, Se você nem não se tá o gosta, próximo diga, a não olha, gostar também. ou seja, se eu não gostei, eu disse, olha, não gostei por isso e por isso. Se você quiser ler, leia, mas eu não gostei, entendeu? Assim já Concordo, tá concordo. ótimo, entendeu? Já, pô, com certeza, com certeza. É legal, você tem uma gama literária bem interessante, cara. Né? Shakespeare e Uhum. tal. Quais são os outros autores Sim, assim que você conhece? Só para antes de eu começar a pauta aqui. então, eu conheço e não conheço. Por exemplo, diz para eu dizer nome é que nem Não. falar, aquele ator tal. Quem? Ah, o cara Sei que qual fez é. pessoa X. Ah, tá. Mas os que eu conheço mesmo, que eu sei o nome do Tolkien. Eu tentei ler Senhor dos Anéis, mas eu ainda era nova e eu não consegui. E eu não sei se agora eu conseguiria, porque ele é tão grande que eu não sei se eu Olha, teria tempo para ler. vou te falar uma Entendeu? coisa. Eu sou Tolkiano. Né? Eu sou fã Sim, você Tolkien mencionou. mesmo. Entendeu? Então, assim, só lê Tolkien, eu tô falando com sinceridade, só lê Tolkien quem tem muito, muito saco. Porque É, assim, eu amo Tolkien, mas é que é tanto detalhe, é tanta coisa, sabe? É sim, tanto ponto, tanta coisa maravilhosa, que quem não está muito acostumado começa a achar aquilo maçante e provavelmente vai desistir logo até de sim, ler, sim. né? Mas assim, Tolkien é para quem realmente tá interessado ali naquela saga. Se não tiver Uhum. interessado, tu não vai conseguir ler, cara. Não, logo, logo você vai largar, sabe? Eu não. Quando eu comecei a ler, eu tinha lido bastante páginas e ainda estava no aniversário do Bilbo e ele sequer tinha aparecido. Caraca, bem no início ainda. Bem no início, do tipo, não consegui ler muito, não. Entendeu? Caraca. Porque tanto o livro também não era meu, aí era enorme, aí aconteceu várias Ah, coisas. tá. Que Você nem pegou aquela versão? Chaprocona. Não, aí não tem nem como mesmo. Tu desiste logo, Uhum. cara. Não. Aí, outra coisa que também aconteceu foi com Harry Potter e o Enigma do Príncipe. O Hum, sexto, né? O Enigma do Príncipe. Eu tinha lido Harry Potter, o primeiro
com a sugestão da minha cunhada. Aí eu li o segundo para continuar, que era o livro da minha cunhada. Aí eu ganhei o terceiro, aí eu ganhei o quarto, aí eu ganhei o quinto. Aí quando lançou o sexto, eu já estava trabalhando, eu falei, vou comprar Harry Potter. Eu comprei e não li. Eu acho que foi porque eu comprei. Eu tinha que ter ganhado para ler. Caraca! Aí eu já sou o contrário. Todos os livros que eu comprei, eu tenho a tara para ler logo. Eu fico nervoso. É como se fosse uma criança ganhando um videogame no Natal. Sim, eu também tenho disso. Tem livros que quando é série e não está acabada, eu tenho uma grande relutância de não ler, embora querendo ler, porque eu sei que eu vou ficar nervosa e coisa e tal, que eu vou querer continuar, porque já teve livros que, tipo, eu comecei de manhã no ônibus, aí eu fui trabalhar, eu não conseguia me concentrar direito no trabalho, porque eu estava querendo voltar a ler o livro, entendeu? Moço, ao invés de eu almoçar direito, Estamos aqui de novo? Oi, voltou. Foi eu ou você que parou? Eu não sei, para mim ficou um círculozinho no seu. Para mim também ficou a mesma coisa. Entendeu? Então deve ter sido a caída de conexão conjunta. Então, quando o livro me prende, eu fico querendo ler. Então, não dá para eu escolher ler um livro sem eu saber se eu vou ter tempo para ler ele. Entendeu? Que inclusive é um dos problemas que eu estou tendo atualmente. Entendeu? Mas o problema que eu estou tendo atualmente para ler livro também é porque eu estou querendo escrever o meu. Aí, para escrever o meu, eu não quero pegar muito influência de outros livros, né? Para eu não acabar, para não acabar copiando e coisa e tal. Então, eu, meio que parei de ler. Até que tentei ler algo nada a ver, também não consegui, porque o tempo não ajudou. E tô nessa. Tô com livros encalhados. Vai dar tudo certo. Meu óculos tá dando reflexo verde, só que não tem nada verde na minha frente. Era para ser azul. Mas não tem nada verde na minha frente. Que estranho. Galera, todo mundo que está entrando aí, sejam bem-vindos, tá? Estou conversando hoje aqui com a Jéssica. Ela é autora, ela é designer, escritora. E eu acho que isso é muito relevante, muito legal. E é muito bom receber uma pessoa assim também. Já recebi o Samuel e, cara, trocamos uma ideia. Que gente boa, Samuel, cara. Samuel é super gente boa. Super gente boa. Samuel, se estiver vendo, vou marcar outra, hein? É o mestre ancião, que eu conheci ele num grupo de escritores, e ele se sentia muito velho, e vivia dizendo, é que eu sou velho demais pra isso, é que eu tô velho demais pra isso. Ele não é velho nada. Mas se ele se acha velho, o velho ancião. O mestre ancião. Somos velhos no avanço da idade e no corpo, mas na mente e no coração, somos eternamente jovens. Isso é fato, né? Bom, vou fazer a primeira pauta aqui, pra gente não se alongar muito, porque tu vê como é, né? A gente começa um negócio, quando vê já tá falando de outras coisas, é padrão. Bom, vamos lá. Ó, no meio do RPG eletrônico, qual jogo de RPG lhe inspirou a jogar em mesa? O jogo eletrônico, de RPG eletrônico que eu mais joguei, e nem tanto eu joguei, porque quando eu era mais nova, ainda agora, eu sou mais espectadora do que jogadora, porque de jogadora eu sou noob pra caramba. Eu jogo muito mal. Mas foi Final Fantasy. E Final Fantasy é aquele jogo que, você, depois que aprende, você vai e joga. Tanto que, quando eu joguei junto com meus irmãos. Tem um irmão mais novo e um mais velho. O mais velho era o principal no comando. E o mais novo também ajudava de vez em quando. Mas ele era bem novinho na época. Então, era basicamente eu e meu irmão jogando. Ele fazia as partes mais difíceis, por exemplo, de chefão, programar, porque o Final Fantasy que a gente jogou mais foi o 8.
Então o 8 tem aquele sistema de junctions, que você tinha que pegar coisa aqui, alocar ali, evoluir a arma aqui. Essa parte eu deixava pra ele, mas se ele precisava subir de nível só matando monstrinho, tava eu lá, matando monstrinho, entendeu? Legal. Aí depois de um tempo eu fui crescendo, aí eu fui, vou jogar agora, porque eu tinha medo de perder, de deixar o personagem morrer, eu não gostava. Eu detestava as telas de game over, pra mim era muito ruim. Aí o primeiro jogo que eu joguei sozinha, e zerei sozinha, foi Legend of Zelda Link to the Past. Eu só terminei e zerei porque eu peguei uma dica com uma amiga de um item que eu não sabia onde é que pegava, porque eu tava jogando, né, o jogo em inglês e eu não manjo tanto assim de inglês. Não manjava na época, né? Mas aí joguei, também gostei bastante. E Pokémon. Joguei muito Pokémon de Game Boy. TCG também. E card game de Magic. Comecei no Magic, depois fui pro... legal. Sim, Magic, depois Pokémon. Isso tudo conhecendo com meu amigo, com o meu irmão, né? Que ele descobriu os negócios, aí mostrava, eu via e ficava lá, e aprendendo, depois a gente jogava, porque ele tinha que jogar com alguém que tinha que ser sparring do deck de contra magia dele, né? Aí ia lá, a irmã que gostava de jogar de vermelho, apanhar do deck azul, né? Então você se tornou nerd de tabela por culpa do teu irmão. Sim, meio que de tabela. Legal. Meio que de tabela. Porque gostar das coisas eu já gostava. Sim. Entendeu? Mas, tipo, eu ter acesso a elas, eu não tinha, mas através do meu irmão eu tinha. Entendeu? Porque aí ele pegava e veio cá. Ele ia jogar RPG com os amigos, eu pegava lá aquele livro de D&D e falava, que bonito essas artes, que legal, coisa e tal. Mas o RPG de mesa mesmo, que eu vi e gostei bastante, foi o Vampiro à Máscara. Só que eu nunca consegui jogar. Por quê? Porque eu era uma pessoa muito de casa, eu não tinha muita oportunidade de sair para jogar, então eu nunca cheguei a jogar, mas eu ficava fazendo trocentas trilhões de fichas com meus amigos. Entendeu? Que tinha os amigos que também gostavam, só que tipo, eles saíam para jogar tardão da noite, na casa do menino que era lá longe, mas aí você vai dizer pra menina lá de menos de 15 anos para fazer isso? Ela não vai. Não vai, não. E do jeito que eu era caseira, mesmo depois dos 15, eu também não ia. Entendeu? Eu sempre fui muito cagona de sair de casa tarde, então essas coisas eu nunca fiz, então eu ficava lá só fazendo as fichas. E criando as coisas, e criando. Aí, eu nunca joguei. Eu realmente fui jogar o RPG, a Vera, através de fórum de RPG. Que aí eu joguei um sistema que foi criado pelo mestre que era de Star Wars. Aí depois joguei um de Anjos, que utilizava o sistema de Anjo, acho que o nome era Anjo Salvação, que era baseado no universo de Storyteller, mas não era oficial, né? Não é. Não era, né? Então. Não é mesmo. Eu que me enganei. Eu perguntei ao meu amigo, ele falou que não é. Mas era um negócio legal, tanto que o meu livro, ele tem parte dessa inspiração nisso. Nesse livro do Anjo. Entendeu? Porque eu utilizei para criar algumas básicas e tal. E no storytelling em si, do universo onde você tem vampiros, lobisomens e magos e criaturas afins, tudo vivendo junto das pessoas normais e tipo, alguns sabem, outros não sabem, uns estão nem aí. E também tinha a influência do Supernatural. E pronto, Já foi de Supernatural também? Aí foi influências total. E são influências boas, porque dão aquela ideia de criatividade, que aí você também vê nuances de outras coisas que você pode abordar nesse esquema, porque, por exemplo, o Supernatural, depois de um tempo, se tornou aquele negócio, megalomaníaco, que eles têm que salvar o mundo e lutar contra, não vou dar spoiler da última temporada.
Estragou a entendeu? série legal. Só que mesmo dentro desse universo, você pode lidar de coisinhas pequenas, do tipo, a treta, na verdade, é porque tem dois carinhas que querem fazer coisa X, mas, tipo, tem uma turba de pessoas que não concordam, aí pronto. Sim. Aí já Legal. virou uma treta grande, entendeu? Já. Que, inclusive, é uma coisa que tem me conquistado no V5, que eu ultimamente tenho acompanhado muito o Vampiro V5. Quando foi anunciado há algum tempo, uns amigos falaram pra mim, aí eu fiquei, não, eu gosto tanto da versão V3, aí eles arrumaram no V20, eu quero ainda aprender o V20, porque eu não tive acesso, porque só tinha inglês. Uhum. Aí eu descobri Agora tá no Brasil, o V5, sim. Uhum. Aí eu descobri o V5, um amigo do trabalho me recomendou uns vídeos de pessoal que joga RPG em streaming. Aí eu o Instagram foi me sugerindo o povo, aí eu cheguei num canal que tava jogando V5, aí eu falei, deixa eu ver isso aqui. Deu, legal, eu gostei, eu quero, entendeu? Porque, tipo, você tem todo o lore super megalomaníaco, coisa e tal, mas a essência do vampiro mais novo é o problema dele estar sobrevivendo ali no microcosmo dele, entendeu? Ele é um monstro mesmo, né? O problema maior dele não é o mundo, e sim ele. Ele contra ele mesmo, entendeu? Dele. A própria existência dele é o problema dele, entendeu? E isso é algo que eu sempre achei interessante no vampiro, em todos esses negócios, que foi algo que eu percebi que é interessante, que é você perceber questões de humanidade vendo criaturas que tecnicamente não são humanas serem mais humanas do que os humanos que você conhece no seu dia a dia. Eu sempre achei isso super fantástico. Inclusive, é um dos motivos pela qual o segundo livro do Eduardo Spohr é um dos meus prediletos, que é o Filhos do Éden, Anjos da Morte. Filhos do Éden. Esse eu adoro, porque ali você vê o anjo mais humano do que você pode imaginar, em todos os sentidos. Entendeu? Legal. Mano, eu tenho que comprar esse livro pra ler depois, cara. Esses dois aí, no caso, né? Eu tenho que ver Filhos porque do Éden, falam super muito bom. bem. Cara, eu te digo, o final é de explodir a cabeça, a forma como se resolve o problema final. É de explodir a cabeça. Tipo, você não pensa que vai ser aquilo, mas tinha sido dada a resposta no começo. Cara, legal. E tu não saca. A resposta estava ali o tempo inteiro, mas você estava tão preocupado com isso, aquilo, e as turbas celestiais e blá blá blá, quando a solução estava ali. Tava no detalhe. Tava no detalhe. É que nem aquela frase, o diabo tá nos detalhes. O diabo tá nos detalhes. No caso, você falou que o V5 ele, tipo, é o monstro lutando contra ele mesmo. Eu lembrei de Entrevista com o Vampiro. Louis e Lestat. E eles brigando com sua própria existência. Aquele filme é maravilhoso. Quer dizer, o Vampiro foi baseado no livro, né, da Anne Rice. Sim, foi baseado no livro da Anne Rice, no Drácula de Bram Stoker, e todos eles têm esse lance, entendeu? Sim, dele. Sim. Tanto é que o Bram Stoker, ele é um monstro, mas ele tem aquele negócio com a mina, né, que ele ama a mulher, mas ele é um monstro ao mesmo tempo. Então ele tem aquela dualidade ali. Eu acho isso muito foda, cara. É muito maneiro que dá aquele... E também tem toda aquela história do Bram Stoker, dele ter sido um cavaleiro devoto a Deus e tudo mais. Que, cara, pra mim é a melhor versão de Drácula que existe. Não existe outra melhor pra mim que essa aí dele. Embora eu curta muito o Drácula, a história não contada, eu gosto bastante. Mas, pô, o Bram Stoker, ele é um clássico igual Nosferatu, igual Frankenstein, entendeu? É um clássico que a gente vê e, tipo, marca a nossa vida. E é muito maneiro isso. Eu não sei se você já viu, você já assistiu Nosferatu?
Frankenstein? Não, Filme preto e Nosferatu branco eu ainda. não vi. Não, eu não vi, mas eu conheço referências e coisa e tal. Boa parte Sim. das coisas que eu conheço, eu meio que aprendo por osmose, do tipo, a pessoa menciona aqui, eu procuro Legal. ali, eu vejo ali, a pessoa referencia ali. Então eu sei que os trecos existem, mas, tipo, é Sim. tanta coisa que eu ainda não tive a oportunidade de ver tudo, entendeu? Porque também, boa parte dessas coisas eu fui conhecendo depois de Uhum. ir ficando adulta, de poder ter independência, mas aí eu já estava trabalhando. Aí ter que dividir o tempo entre trabalhar, estudar, fazer faculdade, Tipo, tudo entendeu? corrido. Bem correria. Então tudo corrido e algumas coisas você tem que ver devagar para você Sim. entender e coisa e tal. Porque, por exemplo, tem coisas que numa primeira vista você não pega tudo. Sim. Mas aí se você vê mais uma vez, aí você pega mais uma coisa, você vê outra vez, você pega mais uma coisa, entendeu? E nem sempre você Uhum. tem a oportunidade de fazer isso, de assistir várias vezes, entendeu? Sim. As coisas que eu tenho visto mais várias vezes é desenho. Por quê? Porque quando eu era pequena, eu já via bastante. Aí eu fui crescendo, meu irmão mais novo continuava vendo bastante. Agora eu tenho um filho, ele fica vendo bastante. Aí eu Continua vendo acabo bastante. vendo, entendeu? Inclusive agora eu vejo o Hércules, tem referências, coisas, negócios e até mesmo textos que quando eu assisti a primeira vez, tinha a menor ideia, Sacado. porque eu era pequena. Agora que eu sou adulta, eu fiquei, putz, grila, sério que eles fizeram essa piada aí Aham. num Pois desenho é. de criança, que as Não, crianças mas a nunca vão Disney é perceber, mas o cheia. adulto vai achar, nossa! A Disney é Entendeu? cheia de piada, assim. Tira por Shrek, Uhum. por exemplo. Nossa, Shrek tem piada ali que, se uma criança entendesse, ela ia ficar horrorizada, às vezes, até. Né? Sim, Como mas é tipo, é acho que é aquela o coisa pra Shrek 2. Pode falar. mas o Shrek 2 ele já é mais liberdade autoral mesmo na direção, porque o 1 é Ah, tá. baseado num livro. Então, Sim. apesar dele ter os negócios e pegar as sacadas dos comediantes, porque o Shrek 2, o 1, ele primeiro foi gravado, as diálogos e tal, e as piadas e tal, e depois foi animado. Entendeu? Então, Olha, tudo foi legal. roteirizado feito antes. Por isso que talvez em termos de sincronização de áudio ele seja um dos melhores por conta disso, mas Hum, também só no inglês, né? Aí quando você coloca a dublagem em cima não fica tão perfeitinho, mas ainda assim desaparece, né? bem dublado, né? Entendeu? Uhum. Mas ele foi feito assim, Legal. então tinha muito mais liberdade das piadas dos próprios artistas que eram comediantes, entendeu? Por Aham. exemplo, o cara que faz o Shrek, se não me engano, é o rapaz que faz o Austin Powers. Rapaz, era rapaz na época, agora acho que já é senhor, né? Não, o Shrek 1 era o Bussunda, que já se foi, Esse é o dublador, mas eu tô falando o o dublador artista que lá. fez o Ah, Shrek, é sim! o cara do Austin Todos são, Powers, todos são, né? até o Aí, e último o agora. burro é o Andy Murphy, e por aí Isso, vai, entendeu? isso. É Entendeu? maravilhoso, cara. Então, Então, no caso, ele, apesar de ser baseado no livro, ele tinha essa liberdade dos artistas, mas os outros foi mais liberdade mesmo, porque ele já era uma expansão de universo. Era sim, tipo, sim. vamos zoar contos de fada mesmo, pode zoar tudo. O segundo é E uma foi zoação total, zoando. velho. O segundo é zoação total. Entendeu? Mas é E divertido, é tipo, bem divertido. e quando você pensa que já zoaram bastante quando vai no segundo, aí você tem o terceiro e Tem ainda tem terceiro. zoação. E o quarto Sim, também, também, entendeu? também. E é legal, cara. Inclusive, ele é um dos textos que eu digo que quando você chega em Viagem do Tempo, você já acabou seu conteúdo. Que você tem 1, 2, 3, aí no 4 tem Viagem no Tempo. Aí tem um monte de livros que, se você for ver, aí alguma coisa no último tem uma viagem no tempo. Uhum. Aí já foi. Por exemplo, tem um livro que eu gosto da série, que tipo, também foi fantástico pra mim, que é a série da A Mediadora, na Meg Cabot. Ela faz várias séries assim, do tipo adolescente e tudo mais, que são bem legais, mas a que eu li foi a da Mediadora, que foi uma recomendação de uma colega de faculdade. E ele, Olha. assim, tem um livro 1, que é bom, tem um livro 2, é bom, aí vai tendo, que ela é tipo um detetive adolescente, mas ela não é detetive porque ela é detetive, é porque ela é uma mediadora. Mediadora é quem media os espíritos, ou seja, ela pode ver, conversar com eles e, através disso, ajudar eles a atravessar para outro plano. Olha, Só que, legal, para legal. isso, ela precisa entender o que está prendendo eles aqui, entendeu? E o engraçado é como ela começa a fazer isso, porque antes ela
sempre foi atormentada com isso desde pequena, entendeu? Inclusive, depois que o pai dela faleceu, ela passou a ver o pai dela, entendeu? Aí o pai dela lá ficava lá com ela, legalzinho. Só que aí ela mudou de cidade, ela era de Nova York, como sendo de Nova York, então tudo pra ela era, tipo, resolvido no chute. Então ela não mediava os fantasmas quando eles eram agressivos, ela simplesmente exorcizava eles. Só que aí ela foi para uma cidade que tem um padre que é mediador também. Aí o padre fala, não, você não pode fazer assim, ajude os fantasmas. Daí ela vai nessa de ajudar, ela vai dando uma de detetive, aí vai rolando problema. Aí cada livro é um problema, aí quando chega no último, rola uma viagem no tempo. Acabou o conteúdo, tu falou. Acabou o conteúdo. Acabou. Entendeu? E o pior que não. Anos depois do último ser lançado, ela lançou um outro que era equivalente a anos depois da personagem já adulta. Entendeu? Ih, é legal, hein? Inclusive ficou super bom e realmente fecha. Entendeu? Esse realmente fecha. Aquele ali não deve ter escrito no mau dia. Tava no mau dia, escreveu esse negócio aqui. A editora perturbando, tem que lançar o livro. Ela, toma esse negócio aqui. Ou ela realmente pensou em acabar ali, acabou, mas depois de um tempo ela falou, poxa, eu poderia colocar um ponto final melhor, né? Porque às vezes, mesmo quando você coloca um ponto final, você pode colocar aquele ponto final aberto para você querer que os seus leitores imaginem o que você quer, o que eles quiserem, entendeu? Mas, às vezes, também é legal colocar um ponto final do tipo, não, gente, ó, essas pessoas estão resolvidas. Se vocês quiserem criar mais coisas pro resto do mundo, ok, mas essas pessoas, pronto, eu já resolvi. Depois de adultos, eles estão aqui, bonitinho, vivendo felizes para sempre. Legal. Qual o nome da escritora? Meg Cabot. Meg Cabot. Vou dar uma procurada depois. Você me manda depois o nome dela lá pro WhatsApp? Vou dar uma procurada. Me interessei. Meg Cabot. Inclusive, ela também escreveu outro livro que eu li dela. Eu acho que eu posso dizer que é a única autora que eu li mais livros dela. Porque essa série da minha mediadora tem vários livros. São pequenininhos, mas são vários. Então, vários. Aí teve outro que ela escreveu que se chama Insaciável. Eu acho que é Insaciável. Que ela lançou... Não. É da época em que Crepúsculo estava bombando. Ou seja, o vampiro romantizado, bonitinho, fofinho, estava na moda. Aí o que ela fez? Ela criou uma história pra zoar isso. Entendeu? Que legal, cara. A mulher trabalhava no estúdio que estava mudando de um programa para criar outro programa que era de um romance de vampiros bonitinhos. Só que, tipo, realmente tinha vampiros, só que eles não eram bonitinhos. Entendeu? Então, tipo, só que ela fez do tipo uma pegada bem comédia, bem satirizando, então ficou legal, entendeu? Aí cara, tem dois. Eu vou te falar uma coisa. Fala, pode terminar. Tem dois, tem o Insaciável e tem o Mordida. Se você ler só o Insaciável, já é o suficiente pela zoeira, entendeu? O Mordida é para quem quer saber um pouco mais e não se importa em talvez ficar um pouquinho meloso demais no final. Porque afinal é romance, no fim das contas. Mas é bem legal pela zoeira, entendeu? Que ela zoa o fato do pessoal. Meu Deus, eu quero me apaixonar por um vampiro. Aí o cara vira um vampiro bonitão. Venha, se apaixone por mim. Matei você. Cara, eu não vou te mentir. Eu não gosto. Perdoe você, quem tá vendo aí. Eu não gosto de Crepúsculo. Não gosto. Minha irmã é doente por ele. Já ama, de paixão. Mas eu não gosto. Mas eu tenho que afirmar uma coisa. Assim, o bruto da história não é ruim. É interessante. Não. Só que ela romantiza de uma forma tão boba, tão tosca, que acaba, um romantismo adolescente. Isso, quando você é uma menina adolescente, é sensacional. Eu li mais ou menos nesse período, então, tipo, eu achei sensacional. Mas quando você, depois de adulta, vai ver, nem sempre fica. Às vezes, se você ainda gosta desse tipo de coisa, te pega, entendeu? Por exemplo, eu tenho uma amiga que é mais velha que mim, que ela ainda ama. Ela adora Crepúsculo. Minha irmã também. Por exemplo, eu tenho o meu marido, ele não gosta de Crepúsculo, acha também os filmes uma merda, mas o filme é bem construído. Então, de volta e meia ele tá vendo o filme só pra ver lance de fotografia, entendeu?
e por aí vai. Mas em termos de história mesmo, ele é legal. Entendeu? O conceito. O bruto é bom. Inclusive, um tempo atrás, eu estava teorizando com o pessoal de um grupo de RPG que eu converso, de que os vampiros de Crepúsculo são fadas que esqueceram que eram fadas. Concordo. Porque, por exemplo, o conceito deles, dos vampiros eu esqueci o nome da autora, infelizmente. Mas o conceito deles é que eles são pedras de gelo. Por isso, quando eles ficam no sol, eles ficam com aquela luminescência. Porque se você pegar um gelo brutozinho cheio das arestrazinhas do cristal de gelo, ele realmente brilha quando você coloca no sol. Entendeu? Sim. Então é por isso que eles brilham no sol. É por isso que eles são frios, é por isso que eles são gelados, é por isso que eles quebram como se fossem estátuas de mármore, entendeu? Porque eles são cubos de gelo, entendeu? E o lance da coincidência do vampiro é que eles se alimentam de sangue, entendeu? Mas eles certamente seriam fadas da corte invernal, para citar Chandler. Pois é. Eu acho que ela se enganou. Ela deve ter lido alguma coisa de fada. Não, vou escrever. Acabou saindo vampiro na hora. Ela deve ter se enganado. Pode ter sido, entendeu? Não é? Mas é o que eu falei. O bruto é bom, mas eu acho que o desenvolvimento não é tão legal. Porém, realmente, a arte do filme é bonita. Bom, mas é aquele lance do público. Ele foi feito para o público adolescente, juvenil, que gosta desse tipo de romantinho. Tem algumas pessoas que eu conheço que já falaram que quando leram Crepúsculo acharam sensacional, agora quando leem não acham tão assim legal, entendeu? Que nem a seleção. Tem gente que gosta de até hoje, tem gente que hoje lê e fala, poxa, eu gostava realmente tanto disso. É porque muda, os gostos mudam, o afeiçoamento muda, entendeu? Que é uma coisa interessante de você ver da saga do Harry Potter. Porque o livro evolui assim como o personagem. O primeiro livro é basicozinho, de uma criança, um pré-adolescente de 11 anos. Aí depois vai para 12, aí para 13, aí 14, aí a trama vai ficando complexa, aí 15 fica mais complexa, 16. Aí você vai naquela de 17, o treco mó complexo, um monte de coisa que, tipo, você nem pensava que aquilo era possível e tá lá. Verdade. Entendeu? Eu porque acho a trama evolui assim como personagem. Eu acho a Rowling uma ótima escritora, cara. Na boa. Eu acho ela uma ótima escritora. Ela sabe pegar o público direitinho. Sim. Ó, vou te fazer a segunda aqui. Tu falou em fada, eu ia falar aqui no Maravilhoso Mundo das Fadas. Ó, no Maravilhoso Mundo das Trevas, agora sim. No Mundo das Trevas, qual deles é responsável por sua melhor criação literária? Do Mundo das Trevas, no caso vampiro, lobisomem, mago. Apesar no meu livro você não ter o vampiro tão desenvolvido, e que sim, tem um vampiro no meu livro. Entendeu? Inclusive adoro ele. Eu adoro ele. Mas apesar dele não ser o principal e as coisas não serem focadas nele, o que mais me inspirou foi o de vampiro. Por conta daquele lance dos dilemas pessoais, da busca pela humanidade, de tentar manter sua própria humanidade mesmo você sendo tecnicamente um monstro, entendeu? Tudo isso que eu aprendi lendo Vampiro, vendo histórias de vampiro e coisa e tal, eu peguei isso e achei isso interessante e é uma das coisas que mais me inspirou nessa versão do livro, porque esse livro que eu já tenho publicado, Luz e Sombra, ele já foi mais bobo. Na primeira versão que eu vi há uns 12 anos atrás, entendeu? Mas aí você vê 12 anos de diferença, como a minha mente era mais boba. Aí nesse meio tempo eu li mais coisas. Aí com todo esse conhecimento acumulado, aí eu criei algo mais... Amadureceu a ideia, né? Pois é, porque o primeiro você podia muito bem dizer que era um roteirinho de anime. De anime? Ah, legal, cara. Tu gosta de anime também? Muito provavelmente é porque naquela época eu assistia muito anime. Até eu não ter tempo para assistir anime. Aí as coisas passaram a ser livro. Eu tenho que até hoje vejo.
Eu assisto de vez em quando alguém me recomenda, quando meu marido baixa, quando a paciência permite e o tempo ajuda. O tempo Entendeu? Eu ajuda. assisto. Por exemplo, eu assisti recentemente o Beastars, a segunda temporada, entendeu? E qual foi o outro que eu assisti antes desse? Eu assisti outro, mas eu não lembro o nome. Na Netflix também. Goblin Slayer. É bom. É bom. Assisti, é bom. Eu achei super interessante, porque eu interpretei com o final dele que ele é o personagem que está fazendo roleplay e não se baseando só nos dados. Exato. Entendeu? Exato, o roleplay mesmo. E não os dados, entendeu? Caraca, e eu achei legal, interessante, do tipo, é pesado, muito pesado. Se você tiver coisas sensíveis, o primeiro episódio já te barra. Mas se você gosta de RPG de mesa e quer entender o porquê de tudo isso, você vê que é o personagem do roleplay. Porque as coisas para ele não é só rolar o dado e na sorte, do tipo, vou tentar fazer isso. Não. Ele vê, estuda, analisa, utiliza conceitos científicos, utiliza coisa que tipo ninguém pensa porque não é comum daquele mundo eles pensarem, mas tipo, se fosse no nosso mundo real, eu utilizaria aquele tipo de tática porque são táticas que realmente foram utilizadas na vida real e tudo mais. Entendeu? Sim. Então ele é o personagem do roleplay e não da rolagem de dados. Foi isso legal. Que eu entendi no final. Legal. E é bem violento, né? Goblin Slayer é bem violento. Mas é legal pra caramba. Bem violento. Porque é uma coisa que, às vezes, os jogadores não percebem ao jogar, por exemplo, o D&D. Porque o pessoal, tipo, por exemplo, na maioria, vê o D&D como aquela fantasia que vamos brincar, nos divertir, fazer bagunça na taverna, mas não para pensar a chacina que eles fazem ao matar os bichos, quando os bichos atacam a cidade, do tipo, às vezes o mestre só menciona que o dragão passou e tacou o fogo, mas do tipo, não pensa no caos que foi, nos NPCs sofrendo, da bagunça, blá blá blá, entendeu? Então meio que é isso o que o Goblin Slayer mostra, é tipo, o lado dos NPCs. Eu já vi gente que teorizava que era um NPC tentando virar player, o Goblin Slayer, entendeu? Que aí, por isso que no final... por isso que no final ele tem aquela ideia de fazer aquilo. E não vou dizer para não ser spoiler, né? Não vamos spoiler. melhor não. Não. Se tiver paciência e estômago, assista. É interessante. Pô, fugiu da minha mente que eu ia te falar agora. Opa, caraca. Desculpa. Eu esqueci. Era alguma coisa referente a anime que a gente tava falando. Eu acabei... não. Anime não. D&D. No caso referente aos jogadores, né? Ei, vamos pra taverna fazer bagunça, que não sei o quê. Isso depende do jogador, do mestre. Depende do mestre. Porque o pessoal aqui em casa comigo passa mal, até chora de nervoso. Sabe? Eu joguei, esse ano eu consegui. Esse ano eu consegui jogar D&D. Pela primeira vez, joguei online com o Samuel. E tipo, nossa, foi um drama, porque teve uma parte que nossos personagens morreram, mas foi a cena, tipo, tão dramática que a gente terminou a partida, tipo, mano, sério? E agora? porque tava tão legal o entrosamento, bom, tipo, né? e tava engraçado, porque, por exemplo, eu fiz uma paladina, mas ela uma paladina que era uma draconata negra. Entendeu? E é uma parodina do Deus do Sol. E tinha o Elfo Negro, que era o assassino do grupo, que ele estava tendo um maior problema de dilema familiar, do tipo, meu Deus, que a minha família fez isso. E ele descobriu uma trama muito terrível da família dele, e aí todo mundo, não, a família é aquela que você escolhe, a gente somos sua família, tudo tal. Tava todo mundo assim, somos família, e de repente a família morreu. Tentando ajudar o amiguinho enquanto tentava impedir o monstro. Aí, tipo, foi tão triste. Caraca, cara. Aí a gente ficou com aquela sensação. Foi muito triste. Mas não foi nem culpa nossa. Foi maldade do mestre. Foi maldade do mestre, porque ele rolou bem os dados. E se ele tirasse tanto sucesso, uma coisa ia acontecer. Aí aconteceu a coisa e a gente morreu.
Ele tirou. A mão do mestre era sempre o nosso boa. sucesso. Era o nosso sucesso contra os dele. A gente não Ele teve ganhou. tanto sucesso e ele teve mais. Aí a gente Nossa, cara. E o mais engraçado é que ele estava tentando matar a gente há 3 rodadas. Ele tacou na gente um Fumori, um Beholder, uma revoada de cocatris, uma medusa, e a gente sobreviveu a tudo. Aí, quando foi no maldito templo, a gente foi esmagado. Só em ter sobrevivido ao Beholder, cara. Já. Nossa, a gente tava com medão do Beholder, mas aí a gente acabou se preparando. A gente acabou se preparando tanto que não foi tranquilo, porque a gente perdeu um personagem, só que ele era NPC, então, tipo. Sim. Mas a gente gostava dele. A gente gostava dele porque era o clérigo que ajudava, que era o que colocava rédeas do Ladino e tudo mais. Entendeu? E era engraçado que o Ladino ficava zoando o gnomo, que era um mago necromante. E, tipo, a Paladina tinha no grupo necromante e ela mó ficava trocando figurinha com ele, porque ela era estudiosa. Porque eu fiz a Paladina da Conata Negra com... Como é que é? O antecedente era sábio. O arquétipozinho dela era sábio, porque ela tinha vindo de uma biblioteca. E de tanto ela estudar, ela viu que as pessoas tinham aquelas que precisavam ser protegidas e precisavam ser vingadas. Ela virou uma paladina vingadora por conta disso, por estudar. E geralmente paladino, quando vem de acólito, que é aquele que já é todo religiosão e coisa e tal. A minha não era tanta. Então ela não tinha tanta treta assim com o necromante, entendeu? Para ela era o negócio, olha, se você ajuda a vida utilizando a necromancia, ok, não tem problema com isso, entendeu? Tá contanto que vinguem os injustiçados, tá ótimo, entendeu? Tá me ajudando, pô? Tu tá me ajudando. Pois é, ajudando. E era super legal, muito divertido. Mas acabou. Que pena. Acabou, porque eles morreram. Pelo menos morreu todo mundo junto, todo mundo amigo, se ajudando. É safado, Samuel. Você matou o personagem, Samuel. Pare com isso, cara. Não faça isso novamente. Sacanagem. Foda. Acontece, olha, acontece. Acontece. Depois passar por um Fomori, um Beholder. Mas o que mesmo? O Fumoro, o Beholder, uma revoada de cocatris e uma medusa. Só acontece. Dia padrão de um aventureiro. Samuel tá bravo, hein, Samuel? Tá o negócio de se divertir. Não, e foi super divertido, entendeu? É legal. Que a gente se divertia pra caramba. Tá legal. Ó, agora é o seguinte. Eu quero que você divulgue aí os seus trabalhos rapidinho. Se você tiver alguma coisa. Se não tiver, fala onde tá. Fica à vontade. Então, o meu livro é o Luz em Sombra Imaculada. Ele tá na Amazon. E tem o 2, que é o Luz e Sombra Desperto. E aí, pelo Desperto, você já sabe a referência de World ali, entendeu? E o terceiro eu ainda estou em produção, mas nesse meio tempo eu acabei fazendo um conto que seria tipo um complemento do primeiro livro, entendeu? Que se chama Atrás de um Beijo, que é meio que uma parte da história olhada pelo ponto de vista de outro personagem, entendeu? Legal. E é bem interessante, inclusive uma dinâmica interessante que eu vejo em alguns livros, que é você contar alguns trechos pelos olhos de outro personagem, entendeu? Que é você saber que, tipo, aquilo que um personagem via não necessariamente era toda a verdade. Tinha o lado do outro, que por conta disso que ele fez aquelas coisas que você, quando estava lendo o livro do outro, você ficou puta pro caramba, entendeu? Só que aí não é tão assim também. Pois é, não é tão assim. Ou talvez até seja, mas não por aquele motivo que você pensava. Poderia ser por outro motivo, entendeu? Sinceramente, eu acho isso genial. Sério, eu acho isso genial, cara. Na boa. Entendeu? Parabéns. Então é bem interessante. E tenho também outro spin-off que eu estou publicando só no Wattpad, mas quando eu conseguir terminar ele também, talvez eu coloque também na Amazon,
que é sobre um dos personagens do livro, que é um personagem secundário, que é o vampiro do livro. O nome é O tal Victor. vampiro. É, Victor. o tal vampiro, o nome dele é Victor. Inclusive, é até um easter egg que eu não sei se eu vou manter, mas eu já reparei que em todas as historinhas que eu criei, do tipo, ideias de história, sempre tem um personagem chamado Victor. Por quê? I don't know. Não sei, mas sempre tem o Victor. Talvez porque eu gosto do nome, sei lá, não sei. A partir de agora pode dizer que seja ele que é um vampiro? Pois é, posso É dizer. interessante. Bem, Já são que é um coisas vampiro, que vai surgem, que... né? Pode ser ele. Ou Simplesmente pode surgiu. ser que nem, ou pode ser que nem o Cid no Final Fantasy. Sempre tem o Cid. Sim, Não tem é o também. mesmo, mas sempre tem o Cid. Mas sempre tem. Sempre tem um. Sempre tem um. Pode ser, Legal. pode ser isso. Mas tu só tem esse? Só? Não tem mais alguns? Não. Não, de publicados, esse de que as pessoas conseguem ter acesso, esse, e todos em digital e-book, sendo que o Luz e Sombra eu já estou há quase um ano, se não mais, tentando criar um projeto de cartaz para poder publicar uma versão impressa para quem quiser, entendeu? Meio que vou fazer o cartaz para ser... Tipo, ele vai meio que funcionar como uma pré-venda, mas ainda assim o financiamento do cartaz, que, por exemplo, se ele não atingir a meta, ninguém perde nada e também não dá nada. Que, querendo ou não, o cartaz dá essa possibilidade com o Vale Tudo, que se atingir a meta, ok, todo mundo tem negócio. Se não atingir, ele devolve o dinheiro tranquilamente, ninguém tem problema e coisa e tal. Entendeu? Então, por isso que eu tô vendo de fazer no cartaz para ter essa facilidade, porque eu também não tenho tanta verba para fazer os impressos. Então, com isso, pelo menos eu anteciparia a verba para entregar para o pessoal um negocinho legal, bonitinho. Só que, sendo um financiamento coletivo, também tenho que gratificar o pessoal com as coisinhas, tudo mais. E quem sabe algum dia, com as que eu estou estudando para melhorar a técnica de encardenação artesanal, talvez fazer uma edição especial com encardenação artesanal, mas embora ainda assim a versão artesanal ela tem seu limite, porque dá trabalho fazer cada edição do encardenado artesanal, então seria tipo uma série limitada e coisa e tal, entendeu? Legal. Mas para quem gosta é legal. Isso é maravilhoso, cara, é bem legal. Naquela vez lá que eu chamei você para fazer a live, que você estava fazendo com o Samuel lá, você estava mostrando alguma coisa referente à encadernação, não é? Mostra aí pra gente dar uma olhadinha. Porque eu estou estudando de um dos brindes, que um dos brindes eu estou pensando em ser tipo um caderninho assim, um sketchbook, entendeu? Olha que legal. Que inclusive aqui, essa ilustração, é a ilustração que eu encomendei da personagem do livro do Imaculada, que é a Lúcia, legal. Entendeu? Maneiro, hein? Entendeu? Aí é tipo um sketchbookzinho para fazer anotação, desenhar, fazer planner. Se bem que para planner, o 100 pontos não é tão legal, mas tem quem faça. Tem quem prefira com pontos, porque é melhor para criar reta, mas para quem faz sketchbook ou anotação livre, prefere um em branco, entendeu? E nesse de aprender encardenação artesanal, eu também tenho tido ideias de tipo, de fazer um caderninho de anotação para jogar RPG, que tipo, vem aqui com as primeiras páginas, a fichazinha para preencher, aí depois vem só espaçozinho para anotar dos personagens, coisa e tal. Então, tipo, ideias em mil, tempo para executar todas, não muito. E verba também é complicado. Verba também é complicado, mas para testar, aprender, vai indo, entendeu? E isso aqui é um negócio que também você não pode tentar fazer na pressa, porque vai cola, precisa secar, precisa de tempo. Entendeu? Então é um negócio que também eu não posso tentar produzir que nem fábrica, porque não rola. Mesmo que eu tivesse tempo, não rola. No caso foi você que fez, né? Esse aí que você mostrou. Esse aqui foi eu que fiz. Parabéns, tá muito bonito. Entendeu? A lombada, ele é costurado à mão. Caraca, tem a lombada. E é porque nesse aqui eu não tive a oportunidade de testar uma técnica de pintar a lombada. Mas eu não lembro se você viu. É porque tá num lugar difícil de pegar. Mas eu tô fazendo uma edição especial pro livro do Samuel, do Crônica da Noite, que tem pintura de lombada. Entendeu? Legal. Entendeu? Mas aquela técnica que eu usei.
Aquela técnica que eu usei ainda não é a nova que eu aprendi. Então, tipo, eu ainda estou aprendendo, aplicando coisa e tudo mais. Do tipo, esse daqui tem essas gravação em duração, mas é uma técnica gambiarrenta. Estou tentando utilizar outra que utiliza a maquinazinha de gravação quente, entendeu? E aí eu também aprendi a fazer laminação a frio, que esse aqui tá fosco com laminação a frio. Normalmente, laminação é a quente, que precisa de maquinazinha específicas e tal, que caramba, entendeu? Cheio de coisa. Entendeu? Então, tô aprendendo as coisas, arranjando meios de fazer isso no baixo orçamento, mas que fica um negócio de qualidade, entendeu? Porque se tem uma coisa que é um problema clássico de design, é ser chato com as coisas. Entendeu? Boa parte das coisas não está exatamente suficiente, aí ele fica mexendo. Ah, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Design para algumas coisas. Para design algumas coisas é bem chato. E esse é um ponto da alma de design que eu não perdi depois da faculdade. Ainda tá aqui. Mas fica tranquila, entendeu? Assim é legal, porque é aquele instinto de perfeição leva você em algum ponto ali na perfeição que você procura. E, inclusive, isso é a única coisa que me fez compreender por que no meu teste das casas de Hogwarts eu caí na Sonserina. Porque, tipo, eu sempre achei que eu fosse Corvinal, porque eu gosto de aprender, eu gosto de saber das coisas, apesar de eu não manjar de muitas coisas, eu gosto de aprender coisa e tal, então eu pensei, devo ser Corvinal. Aí quando saiu Sonserina, deu tipo... Ué... Como assim? Aí um amigo do meu trabalho, que também é design, ele falou, Jéssica, você é designer, o que mais você preza? Perfeição. Entendi. Faz sentido, sim, eu sou Sonserina. Sonserina do bem. Que bom, né? Que bom. Olha... Tem mais alguma coisa para mostrar? Não. De físico, não, no momento não. Teria o negócio do livro Samuel, mas tá não, fica tranquilo. Numa próxima que eu fizer com você, a gente mostra tudo. Mostra, eu só vou fazer o seguinte. Depois você me manda os links, que eu vou fazer um videozinho aqui de divulgação para você. Eu posto sim, história, o link dos te dar livros. uma ajuda. Isso. Tá? E espero que você que esteja vendo, vá lá, dá uma moral, dá uma olhada lá no link, vê se você gosta da história, do livro, porque assim, você tem que aprender uma coisa, você é RPGista novo, até mesmo antigo também. Todo tipo de conhecimento é ouro. Todo tipo de conhecimento é ouro. Então você deve absorver, você deve ler tudo que aparecer na sua frente. Você quer mestrar uma coisa legal? Uma coisa com conteúdo, uma coisa concreta, bonita, que é fascinar seus jogadores? Então leia. Tá? Eu não estou falando para você ficar lendo, só ler conteúdo novo. Não, leia conteúdo novo, conteúdo antigo, mas de preferência conteúdos nacionais para ajudar aqueles que desenvolvem, como a nossa amiga aqui. Tá bom? Inclusive, é algo interessante, que eu tinha ideias de histórias desde a adolescência, de escrever histórias. Eu tentei escrever um livro na época que nunca foi pra frente, porque, tipo, da escola pra faculdade, coisa e tal, o negócio se perdeu, ficou arquivado. Ele ainda existe, mas ele é um universo de fantasia, é meio complicado de criar, por isso que eu fui para um mais simples, porque é um que já tem um universo criado para eu me inspirar, que é o World of Darkness, que eu evoluí, entendeu? Ele não é exatamente o World of Darkness, mas você vê as referências ali, porque eu gosto de mostrar as referências. Eu gosto de mostrar as referências das minhas inspirações. Então você vai encontrar lá referências. Inclusive você vai encontrar memes da época que eu estava escrevendo, porque eu tinha uma colega de trabalho na época que vivia soltando memes. Aí eu coloquei esses memes, porque são as minhas referências do que me ajudou a construir. Uma das coisas que... esqueci o que eu ia falar. É do conhecimento. Aí uma das coisas que me fez realmente desenvolver a escrita foi a leitura. Entendeu? Porque lendo, além de eu melhorar a minha escrita, que tipo, nunca foi muito boa, eu não fui muito de ler na adolescência, coisa e tal, isso foi evoluindo, refinando, e eu escrevo
como a perspectiva de um leitor, do tipo, o leitor gostaria de ler isso? Ele ficaria entediado com tudo isso? Ele ficaria extasiado com esse tipo de contexto? Entendeu? Então, ter a experiência de leitor ajuda a ser um ator, ao escritor, entendeu? Também. Entendeu? E outra coisa interessante do conversa que você estava tendo antes de começar a entrevista, de que, tipo, mesmo nas experiências ruins ou nos erros, você aprende. Isso é uma regra padrão de xadrez que meu marido me ensinou. Que você nunca perde no xadrez. Você sempre ganha. Seja partida, seja conhecimento. Conhecimento. Legal, entendeu? Pra caramba. Você sempre aprende. Entendeu? Tu joga e xadrez uma também, frase não? que eu ouvi uma vez num curso que, tipo, eu uso ela pra vida. Que o importante é aquilo que você aprende quando você já achava que sabia tudo. Legal. Ou seja, o conhecimento não tem limite. Você sempre pode aprender mais. Seja tanto na sua linha, tanto quanto em outra linha. Que é algo que eu também aprendi com o curso de design. Porque o design que eu fiz é o design gráfico, que ele é tipo um padrão para desenvolver várias ramificações do design. Porque tem um designer de logo, tem um designer de produto, tem um de projetos e outras coisas. Design de marca, branding, UX, várias coisas. E o que eu aprendi era a raiz para todas essas ramificações. E nele eu aprendi que eu preciso aprender sobre aquilo que eu vou trabalhar. Por exemplo, eu tenho que fazer uma propaganda para uma perfumaria. Eu tenho que entender do perfume, de quem usa o perfume, de como ele é fabricado, de como ele usa. Vou vender um produto que é um biscoito. Eu tenho que entender qual é o biscoito e coisa e tal. Vou fazer propaganda de carro. Para falar do carro, eu acabo aprendendo sobre o motor e coisa e tal. Inclusive, um tempo atrás, eu estava conversando com uma colega que, tipo, eu não sabia de nada sobre carro há 5 anos atrás. Agora eu sei muito mais do que uma pessoa comum sabe, às vezes até do que o próprio gerente das lojas para quem eu faço alguma coisa sabe. Porque são coisas que eu aprendi e aprendi aonde encontrar, né, com a própria montadora, que normalmente as pessoas deixam passar batido, entendeu? Que, por exemplo, identificar qual é a diferença de uma versão de um modelo do carro para outra, porque alguns modelos de carro, por fora, eles são muito parecidos, mas aí tem uma mudança no motor, tem uma mudança na marcha, ou uma mudança na calota que vai no carro, do tipo... Tem essas coisinhas, nuancezinhas que você vai aprendendo, aí você aprende o tipo de motor, o tipo de coisa, ainda mais que eu trabalhei com uma concessionária que tinha várias bandeiras, então eu aprendi de vários tipos de carro diferentes, sendo que eu nem sabia o básico do carro que minha mãe usa, que agora eu sei que é um Pilot Fire de 2008. Você até reconhecer ele, do tipo, sem me confundir, entendeu? Ah, legal. Bem legal. Entendeu? Então assim você sempre aprende tudo e consegue aplicar tudo de outras coisas para suas coisas, entendeu? Não há nada na vida que não seja absorvível, né? A gente consegue absorver tudo e usar. Basta a gente saber usar para aquilo. Como foi dito por Alexandre o Grande, uma vez, ele disse: o maior tesouro do homem é o conhecimento. E isso é verdade. É a única coisa que não vão te roubar, né? Só pra gente já dar uma finalizada aqui, tô gostando pra caramba do papo, bem legal. Eu quero que você indique um livro de fantasia. Um livro de fantasia? Pode ser vários livros de fantasia? Você que sabe, fica à vontade. Bote top 5. Top 5? Eu vou recomendar primeiro nacionais. Porque o que me fez pensar em desenvolver mais o meu livro foi a quadrilogia do Eduardo Spohr. Inclusive foi em um Nerdcast com o Eduardo Spohr que eu ouvi uma frase que tipo me guia, que é do tipo, não adianta você escrever uma história e não mostrar para ninguém. Você tem que publicar. Aí eu falei, vou publicar. Como que eu vou publicar? Aí depois eu li o livro de outra autora,
que é a Izzy Shityohan, que o nome é Herdeira do Mar. É uma fantasia urbana de sereias, bem interessante, o contexto em que ela criou a mitologia de sereias, e com ela eu aprendi que depender de editoras nem sempre vai ajudar, entendeu? Porque as editoras têm uma agenda a cumprir, nem todo mundo que é iniciante vale a pena investir, eles têm toda uma dinâmica empresarial que, tipo, daria para ajudar atores novos? Daria, mas eles precisam ter retorno. E não dá para investir em algo que você não tem certeza se tem retorno, se você não tem como se garantir que mesmo que não tenha retorno, você está bem. Então, meio que não dá para conseguir depender só deles. Aí também tem editoras que, tipo, tem outro tipo de trabalho e coisa e tal. Então, com ela eu vi que, tipo, eu posso fazer isso sozinha, usando a Amazon, investindo em digital, aproveitando o fato de que eu sou designer, e por eu ser designer eu consigo fazer tanto a produção do físico como do digital, porque faz parte da minha formação, entendeu? Então, eu meio que faço tudo sozinha por conta disso. Alguma outra coisa eu consigo ajuda, ou consigo alguém que faça no nível que eu gosto, por exemplo, a ilustração, eu achei um ilustrador que ilustra do jeito que eu gosto, então eu falei, olha, assim, ele ilustrou e falou, legal, vamos fazer mais. Legal. Legal, bem entendeu? legal. Mas ainda assim, algumas coisas precisam de muito investimento, precisa de muito tempo, precisa de paciência, entendeu? Inclusive é uma coisa que eu vejo com outro amigo também escritor, que é o Leandro, que estava naquela live. Sim, vou fazer com ele live semana que vem, segunda-feira. Ele tá nesse negócio de publicação independente e tudo a gente foi aprendendo. Ele teve os lances dele lá, eu aqui ensinamos, então a gente foi aprendendo junto que o negócio é dispendioso, mas é tudo seu, entendeu? Você sabe o que você está entregando algo que você avaliou se está na qualidade, mas ao mesmo tempo você é o seu próprio limitante, porque fica dependendo do seu tempo, da sua presença, de seu uso e para conseguir entregar para o leitor. Então é a famosa faca de dois legumes, entendeu? É bom para um lado, ruim para o outro, mas dá certo, entendeu? Gostei dela. E tem o Samuel, que ele é o tipo de fantasia que eu vi que é legal, baseado em RPG também. Eu estou devendo a ele ler o Urso, a Raposa e o Falcão, mas, tipo, pelo que eu já vi e li, e dos trechinhos do audiobook que ele já me deu para ouvir, para falar, poxa, é legal, entendeu? É um negócio legal. Então eu quero conseguir tempo para ler. Mas eu recomendo porque eu li o Anjo, o Santuário. Eu já li os 3 primeiros e são sensacionais, entendeu? Dentro da mecânica dele, do universo que ele criou, são muito bons também, entendeu? De outro de fantasia, eu acho que o da Meg Capit se encaixa em fantasia urbana, porque é com fantasmas, entendeu? Inclusive, não é comum de você ver o negócio de fantasmas. E outro de fantasia tem a série do Corte de Espinhos e Rosa, que eu achei muito interessante. Ele é uma série Young Adults de fantasia, entendeu? Você vai encontrar ele bombando entre o grupo de leituras de meninas, entendeu? Você vai encontrar ele bombando lá. Mas eu achei a construção de universo dela interessante. Discordo com algumas coisas, concordo com outras. Eu acho que ela leu Changeling para se inspirar para criar o universo, porque tem a divisão da corte invernal, a corte primaveril, estival, então, tipo... Tem Changeling ali, entendeu? Mas são livros que estão vindo dessa leva de criações sobre feéricos, entendeu? Tem outro livro que eu quero ler, que é o...
O Príncipe Cruel, a série do Príncipe Cruel, que já me falaram que é bem interessante e é quase na mesma linha, mas eu ainda não tive a oportunidade de ler, então não posso dizer se é bom. Mas que me levanta muita curiosidade, levanta, entendeu? Então essas são as fantasias que eu já li, estou interessada, quero ler, entendeu? Mas Filhos do Éden, Anjos da Morte é o meu preferido da vida. Porque ali legal. Você vê humanidade, uma criatura não humana mostrando o quão humano, um não humano pode ser mais que um humano. E isso eu acho interessante. É legal, né? Dá até aquela diferenciada, acho que é bem legal. Não, tu se aprofunda, mas sabe que não é o que você está acostumado a ler, por exemplo. Tem algo diferente ali. Essa sacada é boa. Deixa eu ver. Eu, de fantasia, qual que eu indico? Indicar Tolkien, acho que é sacanagem, porque eu já sou fã, então acho que não vale muito. Indica o Hobbit, que é mais curtinho. É ruim, hein? O Hobbit não é curtinho, não. É grande pra caramba também. Ah, é desse tamanho, não? Dessa grossurinha? Não? É mais grosso que isso, Hobbit? Essa versão que você tem é a nova. Eu tenho a antiga, a primeira versão. Deixa eu pegar lá rapidinho. Aliás, deixa eu mostrar aqui, peraí. É que eu tenho aqui. Tá aqui pertinho de mim. Essa aqui é a minha coleção de livros. Eu tenho. Que é do Tolkien. Aqui o Hobbit. Aqui, ó. Essa aqui é a versão que eu tenho. Tá vendo? É pequenininho. Ele é pequeno comparado aos outros. Essa aqui é a minha coleção. Eu tô acostumada com livros do tamanho do Harry Potter e o Cálice de Fogo, que é gigante. E uma coisa engraçada, quando eu fui lendo série de Harry Potter, a cada livro eu fui demorando menos para terminar de ler. No entanto, a cada livro ele vai ficando maior, não menor. Ele não onde diminui, é que tá essa lógica? Onde é que tá essa lógica? Que eu vou lendo mais rápido à medida que o livro vai ficando maior. O conteúdo prendendo. Bom, eu vou indicar um livro, mas ele não é de fantasia. Ele é de John Flanagan. Chama-se Arqueiro. É a trajetória de um menino lá que quer se tornar um arqueiro e ele encontra um cara que é bom pra caramba no ar, só que o cara é meio ranzinza, né? Mas o cara vai ensinando a ele da forma que dá e tudo mais. Aí na trama ele acaba conhecendo uma menina e essa menina é sequestrada. Cara, é bom pra caramba. É bom pra caramba. Infelizmente está incompleto. Mas assim, é muito bom. E ele não envolve magia nenhuma. É mais uma pegada mesmo de arqueiro da antiga e tudo mais. É bem legal. Por sinal, o nome do livro, Arqueiro, John Flanagan. Eu recomendo muito para você ler. Você vai gostar para sair um pouquinho dessa de fantasia. Se você está muito imerso ali, então dá uma quebrada e tal. E ler alguma coisa diferente. Eu acho que às vezes é bom também. E, beleza, na verdade, sabe o que eu li que deu uma quebrada esse lance de fantasia? Porque eu só lia fantasia, entendeu? Eu li o Eduardo Spohr, também li o Rafael Dracon, o Dragões de Éter, também eu li. Sim. Entendeu? Inclusive eu tenho que ler o último que lançou, que finalmente, depois de 13 anos, ele lançou. Tá igual o Marte para lançar livro? E eu só lia fantasia. De repente, com a minha amiga a autora do A Herdeira do Mar, ela me recomendou romance de época. Tipo Outlander. Hã? Tipo Outlander. Tipo Outlander, entendeu? Só que os menos... Porque o Outlander, ele é quase que fantasia em certo ponto, porque não tem um lance que ela faz viagem no tempo, sim. Mas é tipo romance de época mesmo, que é tipo baseado em Orgulho e Preconceito, mas Orgulho e Preconceito, na verdade, não é romance de época, é romance de convivência, porque ele é contemporâneo da época que é descrita. Mas os romances de época são romancistas atuais escrevendo sobre a época antiga. Então, tipo, são histórias, tipo, pequenininhas, que se acabam no mesmo livro, que tem algumas coisas super divertidas, que, tipo, acaba pegando, mas eu não sei o quanto o público masculino se interessaria, mas é algo divertido de ler e é bem forinha da caixinha. Tem umas histórias bem legais. Inclusive, eu não sei se você conhece a série Bridgerton, que se lançou no Netflix,
é baseado numa série de romance de épocas, que inclusive é uma série divertidíssima de ler, entendeu? E eu assisti com meu marido e acho super legal também a série, entendeu? Bem interessante. E é legal. No fim das contas, você acaba aprendendo coisas legais em outros gêneros, entendeu? Porque também tem um lance que algumas histórias são tipo releituras de algumas coisas que você já viu. Por exemplo, Cinderela. Todo mundo conhece a história da Cinderela. Agora, Sim. duas histórias que são baseadas em Cinderela, só que você não tinha a menor ideia que é. A série Trono de Vidro, da Sarah Maas, é baseada em Cinderela. E o terceiro livro da série, eu não vou lembrar o nome. Não lembro. É porque são 8 livros. São 8 livros. Porque é uma família que tem 8 filhos. Aí cada livro conta a história de um desses filhos. Entendeu? Isso é maneiro, hein? Isso é legal. É bem interessante. Aí quando tem o terceiro livro que conta a história do segundo, ele também é inspirado em Cinderela. Entendeu? Aí tem várias outras histórias que também são baseadas em Cinderela, mas que tipo, você não tem na cara é baseado em Cinderela, mas quando você pega um elemento aqui, você pega outro ali, você pega... já vi isso em algum lugar, entendeu? E quando faz esse tipo de referência, eu acho interessante. Um fato interessante é, você sabia que Cinderela foi baseada num conto chamado A Gata Borralheira? Cinderela não eu é acho Cinderela. que eu já ouvi falar disso. Acho que eu já ouvi falar isso. Era a Gata Borralheira. Que tinha toda porque aquela humilhação Cinderela da época, né? tem alguma coisa a ver com borralho também. Cinderela. Isso, porque sentar no borralho. É borralho, entendeu? Isso. Tem algo a isso também. Isso aí, Não, mas bem tem várias dessas coisas dos contos de fada e coisa e tal. Tá Tem um monte ligado, disso, tá ligado. entendeu? Tem bastante. Os irmãos Green que o diga, pô, a Disney bebeu da fonte certa. Por sinal, eu tenho o livro. Tá, eu podia recomendar também. Leia os irmãos Green também, é muito bom. Ó, legal. E para fechar, eu vou fazer para você 5 perguntas. Você não vai pensar e vai falar a primeira coisa que vier à sua cabeça. Tá bom? Fica tranquilo. Vamos ver se meu cérebro processa rápido o suficiente. Não, vai sim. Porque provavelmente são coisas que você está habituada. Ó, primeiro, um autor que te inspira. Eduardo Spohr. Olha, aí, respondeu rápido. Livro favorito? O Anjos da Morte, da série Filhos do Éden. De Eduardo Spohr. Personagem... Não é querendo puxar o saco dele por ele já ser meu espinho, é porque realmente o negócio me cativou, entendeu? Legal, pô, legal. Ó, terceiro, personagem de mesa favorito que você teve? A Nix. Ela era Paladina que faleceu com sua família. A Paladina? Tá. A Paladina, o nome dela era Nix. Tudo bem que a que veio depois dela, a Leorel, era super bacana, mas ela tá viva, eu ainda posso desenvolver ela mais. Eu fiz uma... Depois que a Nix morreu, eu fiz uma feiticeira da linha do caos, que ela é meio birutinha Looney Tunes. E o arquétipo que eu peguei dela de antecedente é o de artista gladiador. Agora imagina você colocar o artista gladiador no feiticeiro. Eu fiz uma personagem louca. Fica mesmo, vale maneiro. Louca. E ela ainda dá pra desenvolver, porque ela tá viva ainda. É o lado bom, da coisa, né? Ó, quarto, desenvolver suas histórias com ou sem música? Eu já escrevi bastante com música, mas aí teve um tempo que eu não consegui mais com música. Mas as músicas me inspiram. Eu tenho músicas específicas que me inspiraram em um momento específico. Inclusive, eu tenho um momento do meu livro. Eu tenho um momento do meu livro 2 que eu estava presa no que fazer. Aí teve uma música que me deu aquela emoção de que eu precisava para aquele momento. Legal. Aí a música tá lá. Entendeu? Isso já aconteceu também. Sem falar que eu coloco também referências de música no livro. A música que me inspira, eu coloco no livro. Muitas vezes as pessoas não vão perceber, porque eu traduzo os negócios do livro por português.
português, porque o livro é em português, mas as músicas geralmente são em inglês, então só quem sabe realmente a tradução da letra talvez pegue, ou às vezes não Pega a pega a referência. referência. Ah, legal. Entendeu? Mesmo Ela assim, tá lá, quem pescar? Ok. Se não pescar, pescou. tá lá, gerando conhecimento, coisa e tal. O negócio é isso. O negócio é gerar conhecimento. E a última é a seguinte. A última é a seguinte. Uma literatura para guardar em um cofre. Literatura para guardar em um cofre? Nenhuma. Toda literatura tem que ser compartilhada. Nem aquela Nenhuma, que não você guarde ama nenhuma demais. no cofre, compartilhe todas. Você não pode prender a história, entendeu? Você tem que compartilhar, entendeu? Que Eu nem, tenho que pra nem guardar no cofre. eu tenho uma. Eu comprei a série da minha criadora para eu ter, mas eu comprei para eu ter para eu poder emprestar. Eu emprestei para minha sobrinha, ela achou sensacional. Aí eu tenho outra sobrinha que quando chegar na mesma idade eu também vou dar, para ver se ela gosta ou não, entendeu? Então, livro não é para guardar em cofre, guarde a história no seu coração, é melhor. Boa, gostei. Mas eu tenho um para guardar no cofre, sim. Meu primeiro livro que eu guardo, comprei no suor. O meu primeiro livro que eu comprei no suor eu nem li, então não posso. Até hoje não leu? Foi o Enigma do Príncipe, eu não li. Ah, sim, você tinha falado Foi antes. o primeiro que eu comprei com o meu sogro, falei, eu vou comprar, eu vou E não ler. leu. Eu não li. Acontece, cara. Olha, gente, sinceramente, foi bem legal trocar ideia contigo, me divertir bastante. Espero que você tenha gostado também. Também. Tá? Já está convidado para a próxima, com certeza, porque eu tenho essa mania de chamar o pessoal para fazer uma segunda vez. Eu gosto e o papo sempre rende. Né? Então, desde já, muito obrigado. Espero realmente que você tenha sucesso aí nesse ramo de literatura, de encadernamento também. Entre outras coisas também que você desejar, porque, querendo ou não, tudo e toda coisa que a gente tenta iniciar alguma coisa é porque a gente quer, e a força de vontade muitas vezes leva a gente para longe. Então, acho que isso vale muito a pena. Então, sucesso cada coisa que você fizer aí, ou organizar, tá? Sucesso também no seu trabalho. E muito obrigado por ter participado da live. Espero que todo mundo aqui que esteja vendo também tenha gostado. E não esquece de deixar depois lá o link para eu poder divulgar aqui. Eu mando sim. Tá bom? Mando sim. E como é de costume, muito obrigado. E aquela pausa para foto. Valeu, Jéssica. Muito obrigado, tá? De verdade. Boa noite para você. Boa noite também.